Sociedade de consumo. Você já parou para pensar de que forma o nosso consumo e o nosso modo de vida ele influencia no meio natural? Meu nome é Andrew, sou professor de Geografia e hoje, juntamente com a Jéssica, nossa intérprete de Libras, nós vamos levar até você um pouquinho sobre a geografia e sobre a sociedade de consumo. E para isso eu já quero caracterizar aqui para você os objetivos da nossa aula de hoje, que é diferenciar consumo e consumismo, caracterizar a sociedade de consumo, além de analisar estratégias de incentivo ao consumo e refletir sobre os impactos ambientais causados pela sociedade de consumo. Então, o que nós vamos tratar nessa nossa aula de hoje é justamente de que forma o nosso modo de vida e o nosso modo de consumir eles vão influenciar no meio natural. Para isso, é importante que você disponha de um caderno, caneta, lápis e borracha para que você possa realizar as anotações dos conteúdos que serão apresentados aqui e também realizar as atividades propostas. Olha aqui na tela agora a nossa reflexão, como está organizada a sociedade de consumo. Afinal de contas, quando a gente fala em sociedade de consumo, esse modelo de sociedade que nós estamos inseridos, como que ela está organizada? Será que nós somos diariamente incentivados a consumir, incentivados a comprar? Será que as empresas desenvolvem estratégias para fazer com que venhamos a consumir cada vez mais? E ainda, de que forma esse nosso consumo causa impacto sobre o meio natural? Vamos agora aqui acompanhar na tela que a definição de consumo, onde é a função da vida econômica que consiste na utilização direta das riquezas produzidas. É o ato de adquirirmos coisas que são necessárias para a nossa vida e para o nosso sustento. Então, os elementos que estão disponíveis na natureza, quando nós extraímos eles e beneficiamos eles, nós estamos consumindo esses elementos. Da mesma forma que quando vamos a um supermercado, vamos a uma loja de conveniência, seja ela qual for, e quando estamos adquirindo produtos, nós estamos consumindo. O que é muito diferente de consumismo, pois o consumismo está associado ao consumo em demasia de produtos e serviços geralmente supérfluos, quando nós somos impulsionados a comprar de forma demasiada. Dá uma olhada aqui na tela, e observe a imagem dessa pessoa repleta de sacolas, sobrecarregada de sacolas. Então, o que ela está fazendo? Ela está comprando uma infinidade de produtos que muitas vezes nem serão por ela utilizados, ou muitos produtos que são supérfluos. E aqui também a gente vai definir sociedade de consumo como sendo um modelo de sociedade que se encontra numa avançada etapa do desenvolvimento capitalista e se caracteriza pelo consumo massivo de bens e serviços disponíveis. A ideia da sociedade de consumo ela está pautada principalmente no quê? No ato de adquirir produtos e serviços, pois é esse consumo que gera a produção, que gera a riqueza e que faz com que a economia se movimente dentro desse modelo de sociedade de consumo. Mas o que a gente também não pode deixar de levar em consideração são os impactos que esse consumo pode causar ao meio natural. Agora eu quero que você olhe aqui na tela há algumas estratégias que as empresas utilizam para fomentar o consumo. E a gente vai perceber as propagandas, as estratégias de marketing sendo muito presentes. Aqui a gente tem um exemplo da Black Friday. A gente vai perceber que em determinados momentos do ano, lá no mês de novembro, ocorre esse período chamado de Black Friday, onde as empresas colocam os seus produtos à venda com descontos. É uma estratégia para fazer com que as pessoas venham até as lojas, que elas se desloquem até essas lojas e realizem compra de produtos de forma mais compulsiva, pensando que estão realizando uma compra ou um negócio muito vantajoso. E a imagem que você está vendo aqui, ela mostra para você, aproveite os descontos de 30%, 50% e até 70%, fazendo com que você pense, nossa, eu estou pagando 70% mais barato no produto do que eu pagaria em outro momento. Então, fazendo com que você venha a consumir. Uma outra estratégia que as empresas adotam é aquelas estratégias do leve 3 e pague 2.
Na verdade, você está levando 3 e estará continuando pagando pelos mesmos 3 produtos. Agora, o que acontece? A margem de lucro talvez tenha sido reduzida um pouco daquele item, ou ainda, quando as empresas adotam essas estratégias, elas estão pegando alguns produtos que estão parados nos seus estoques, que estão com um prazo de validade mais curto e estão fazendo com que esses produtos cheguem até o mercado e que sejam consumidos de forma muito mais rápida. Então, são estratégias que as empresas adotam para quê? Para fazer você consumir mais. E agora que a gente já falou um pouquinho dessa nossa sociedade de consumo, de como que ela está organizada, como que as empresas acabam atuando, confere na tela agora a nossa atividade. Dá uma olhada. Sabendo que consumo e consumismo não são sinônimos, defina os dois conceitos. Então diga pra gente aí o que é consumo e o que é consumismo. O tempo vai aparecer na tela e nós estamos aguardando você. Muito bem, o que você colocou aí no seu caderno? Confere aqui na tela se está próximo com aquilo que você colocou. Consumo é uma função da vida econômica que consiste na utilização direta pela produção das riquezas produzidas. Já o consumismo é o ato ou efeito de comprar em demasia sem necessidade. Então, enquanto consumir está associado ao obter produtos, serviços necessários à nossa vida, à nossa sobrevivência, a gente vai perceber que o consumismo ele está associado a um consumo descontrolado e muitas vezes desnecessário. Para a gente continuar a nossa aula falando a respeito desse mundo do consumo que nós vivemos, eu trago para você aqui a ideia de obsolescência planejada. Confere aqui na tela que a obsolescência planejada é quando um produto lançado no mercado se torna inutilizável ou obsoleto em um período de tempo curto e de forma proposital, mas sem comprometer a imagem da marca. Então, quando você adquire um produto, seja ele qual for, e esse produto ele já é planejado, ele já foi concebido para ter uma durabilidade curta, para que dentro de um espaço de tempo bastante curto você venha a adquirir um novo produto, mas que essa durabilidade reduzida não comprometa a marca e a imagem da marca. E isso a gente faz muitas vezes sem se dar conta. Quando a gente compra, por exemplo, uma garrafa térmica e ela com o tempo passa a perder a capacidade de reter o líquido quente, nós descartamos aquela garrafa, mas muitas vezes compramos da mesma marca. Da mesma forma, telefones celulares e outros tantos produtos do nosso cotidiano, que foram concebidos para ter uma redução na sua vida útil. Mas também, além da obsolescência planejada, nós temos uma outra forma de obsolescência, que é essa que está aparecendo para você aqui, que é a obsolescência perceptível.
que é uma forma de reduzir a vida útil de um produto, mesmo que esteja em condições de uso. Os fabricantes lançam produtos com visuais modernas, dando aos produtos antigos um aspecto de ultrapassado. E a imagem que você vê são de duas máquinas de lavar roupa, uma na cor branca e outra na cor prata. Se você perceber, muitas vezes os produtos eles são lançados com uma determinada cor, por exemplo, branco, como aconteceu durante muito tempo, e aí o que acontece? As empresas, para fazer com que aqueles produtos brancos tenham um aspecto de velho, lançam produtos em outras cores, como por exemplo, tons de prata, cinza ou até cor preta. E aí isso vai fazendo com que as pessoas que tenham aquele produto branco, elas comecem a olhar e pensar, nossa, esse meu produto está antigo, eu preciso comprar um novo. Mas também na indústria automobilística isso acontece a cada ano ou até a cada 2 anos, aonde a cada ano que passa, o veículo, quando é reposto no mercado, o que acontece? A cada ano alteram-se alguns detalhes estéticos, como por exemplo a luminária, a lanterna do carro, o farol ou alguns itens de acabamento interno, fazendo com que você perceba que o veículo é de um determinado ano quando comparado a outros. Isto faz com que as pessoas que dispõem de condição financeira, dispõem de capital, realizem a troca do veículo. Para quê? Para não parecerem que estão andando com um veículo antigo. Então essa é a ideia da obsolescência perceptiva. E olha essa imagem que está aparecendo na sua tela. Olhe com bastante atenção essa imagem, onde você está vendo uma área, uma margem de rodovias, de uma rodovia com linhas de transmissão de eletricidade e principalmente chaminés que estão emitindo uma grande quantidade de fumaças. Se você pensar com bastante calma, com bastante atenção, o nosso consumo, a nossa forma de consumir, aliada às estratégias das empresas, seja de marketing, seja as estratégias de obsolescência, que eu já caracterizei aqui para você, tudo isso vai fazer com que as indústrias tenham que cada vez produzir mais. E o fato de cada vez elas produzirem mais, elas cada vez vão poluir mais o meio ambiente, porque nós temos a má extração da matéria-prima, o beneficiamento dessa matéria-prima e também a produção, seja do item qual for que a gente estiver ali falando. E isso tudo causa impactos ambientais. E esses impactos ambientais não se manifestam apenas no lixo, conforme nós vemos no lixo doméstico, mas ele também se manifesta onde? Nos resíduos industriais, no lixo que é produzido para fabricar as coisas que nós temos. E esse lixo, esses resíduos também são tão nocivos quanto, ou muitas vezes, até mais nocivos que os resíduos que nós produzimos nas nossas casas, pois ali nós temos produtos químicos em grande quantidade para beneficiar todos aqueles itens que nós temos. Então esse detalhe que você vê que é apenas a imagem do lixo doméstico, ele é uma ponta do iceberg, ele é uma parte de todo o resíduo produzido durante a fabricação dos nossos produtos que nós dispomos. E agora confere na tela a nossa próxima atividade. Dá uma olhada ali, vamos ler com calma juntos. As empresas, no mundo capitalista, passam a desenvolver estratégias que levam a sociedade ao consumo. Diferencie obsolescência planejada de obsolescência perceptiva. Então, coloca a diferença entre essas duas modalidades de obsolescência. Anota aí no seu caderno que nós estamos esperando você aqui.
O que você colocou aí no seu caderno? Vamos conferir aí a sua resposta. Mas se a sua resposta estiver um pouco diferente daquela que eu vou apresentar aqui para você, não arranque a folha, não saia apagando tudo. Vamos conferir, ver se a ideia central está de acordo. Então dá uma olhada aqui, ó. A obsolescência planejada é o processo em que mercadorias são fabricadas com o intuito de apresentar algum tipo de limitação em curto tempo. Já a obsolescência perceptiva é a forma de diminuir a vida útil dos produtos que ainda são perfeitamente funcionais e úteis por meio da alteração da aparência e de pequenas funcionalidades. Então, se você caracterizou a obsolescência planejada e a obsolescência perceptiva dentro dessa ideia que eu apresentei aqui para você, parabéns, não precisa sair apagando não. Agora, se ficou muito diferente, se ficou muito distante dessa ideia aqui, aí é importante você estar revendo aí e realizando novamente essa atividade. E agora, a gente vai seguindo aqui com a nossa aula de geografia, onde eu trago para você que a sociedade de consumo e algumas estratégias que a sociedade de consumo ela traz. E olha a imagem ali, ó, da propaganda de TV. O preço de 30 segundos nas maiores emissoras de televisão. Você já parou para pensar que a publicidade veiculada no meio televisivo, ela tem um custo extremamente alto? E as empresas que vão anunciar na televisão, elas pagam por frações de minutos, sejam 30 segundos, 15 segundos, para terem a inserção da sua marca e do seu anúncio publicitário? E você já parou para pensar também que quanto maior for a audiência de um determinado programa televisivo, mais caro é para ser anunciado nesse espaço da televisão? Então é importante a gente fazer essa reflexão. E ainda, se o programa tem uma cobertura em rede nacional, o custo do anúncio é muito maior do que um programa que é veiculado localmente. E por que eu falo tudo isso? Porque a televisão ela tem uma influência muito grande sobre a vida das pessoas e ela influencia diretamente o consumo das pessoas. Sabe-se que atualmente cerca de 90% dos domicílios brasileiros dispõem de um aparelho de televisão. Então sabe-se a influência da televisão sobre a vida das pessoas. Logo, as emissoras de televisão, elas acabam fazendo o quê? Elas vendem espaços no meio da sua programação para que empresas anunciem e ainda colocam espaços dentro dos seus programas de televisão para quê? Para que empresas coloquem os seus produtos lá dentro. A gente pode chamar isso de merchandising, desse tipo de propaganda onde dentro do programa existem inserções de determinados anúncios, ou ainda quando você está assistindo a um filme e você vê uma marca de carro, ou uma novela e você vê uma marca de uma loja. Isso não é por acaso, isso é proposital. Isso são formas de induzir você ao consumo, de fazer com que você conheça determinadas marcas e determinados produtos. E aí a gente percebe a importância da televisão nessa sociedade de consumo. Mas a televisão não é a única ferramenta na sociedade de consumo. Eu trago para você aqui o rádio, seu anúncio no rádio. Dá uma olhada nessa, dá uma percebida nessa imagem. A grande vantagem do rádio é que você não precisa estar olhando para ele. Você pode estar dirigindo ou realizando outras tarefas e o rádio vai estar ali levando entretenimento, levando música, informação para você, mas também levando no meio da sua programação anúncios publicitários que vão fazer com que você queira consumir determinados produtos. A linguagem utilizada no rádio, ela tem que ser muito diferente daquela na televisão, pois como não dispomos de imagens para apresentar o produto, a forma de apresentação tem que ser por meio da voz, por meio da fala e também por meio de efeitos que façam com que o ouvinte, mesmo não estando prestando muita atenção naquela programação, que ele ouça e memorize aquele anúncio publicitário. Além do rádio, da televisão, nós temos também os outdoors, as placas publicitárias que são instaladas em locais de grande circulação e que têm por objetivo fazer com que as pessoas vejam determinados produtos, determinados estabelecimentos comerciais, principalmente nas regiões de grande circulação de pessoas. Nós nunca vamos encontrar placas publicitárias, esses outdoors, em locais que não dispõem de grande movimento. Por isso que a gente vai encontrar eles sempre em grandes avenidas de grande movimento. E ainda os jornais. Jornais, para a gente falar de jornais, falar dos tabloides,
dos jornais de pequena circulação que atualmente perderam um pouco o seu espaço na sociedade, mas ainda estão presentes, eu trago essa imagem aqui, ó. Essa imagem, ela traz aqui para você o quê? Do lado direito da página do jornal, nós temos ali um caça-palavras, uma cruzada, uma cruzadinha para ser realizada. Do outro lado, nós temos aqui uma matéria de jornal e aí nós temos aqui embaixo um anúncio publicitário. Esse anúncio publicitário tem um custo maior do que se ele tivesse em outras partes do jornal. Por quê? Quando você está realizando esta atividade, esse caça-palavras, essa cruzada, com certeza você volta e meia vai olhar para esse anúncio publicitário que está no rodapé da página. Então a visibilidade desse anúncio é muito maior do que em outras partes do jornal. E aí a gente percebe que, por mais que o jornal ele tenha diminuído, grandes jornais hoje não estão mais exclusivamente no meio impresso, nós ainda temos o jornal impresso com uma circulação bastante grande e se prevalecendo dessas estratégias mercadológicas aqui apresentadas. E também nas redes sociais, na internet, seja qual rede social for, ou seja nos canais de YouTube onde você pode assistir vídeos, existem também anúncios publicitários. E também existem uma verificação das suas preferências. Se você assiste determinado tipo de conteúdo de vídeo, com certeza os anúncios publicitários que serão veiculados no meio daqueles vídeos ou antes e depois desses vídeos estarão relacionados diretamente com as suas preferências. Mas também nas redes sociais, quando você acessa determinados conteúdos, ele vai salvando essas informações na memória do seu dispositivo ou porque você está logado com alguma conta. E aí, a partir disso, ele vai te mostrando preferências, vai te mostrando coisas relacionadas às suas preferências de consumo. E é isso que a gente está falando aqui, ó. Os vídeos, os aplicativos, tudo isso relacionado com o quê? Com as suas preferências de consumo, levando você a consumir mais daquilo que você gosta. Então, a gente percebe todas essas estratégias voltadas principalmente para o consumo. E agora que a gente já conhece todas essas ferramentas que estão presentes na sociedade de consumo, vamos fazer a nossa outra atividade. Para manter o sistema capitalista funcionando, o consumo e o consumismo são de fundamental importância. E para que a população conheça o que as empresas têm a oferecer, a propaganda tem um papel fundamental, pois cria o desejo de consumir. Descreva as ferramentas publicitárias utilizadas para incentivar o consumo. Afinal de contas, quais são as ferramentas publicitárias que existem aí que fazem com que a gente venha querer consumir? O tempo vai aparecer aqui na tela e a gente está aguardando você. Muito bem,
Vamos agora conferir a resposta, dá uma olhada na tela. Televisão e rádio, por meio de anúncios inseridos na programação, as placas publicitárias que são espalhadas pelas avenidas de grande circulação das cidades, matérias pagas e anúncios em jornais e tabloides, além do uso da inteligência artificial para criar um marketing digital dirigido. Essas as estratégias, principais estratégias utilizadas para garantir o consumo. E a nossa revisão? O que a gente falou na aula de hoje? Nós falamos sobre consumo e consumismo, transformações nas paisagens pela sociedade de consumo, além das estratégias que as empresas adotam para incentivar o consumo. Quero muito agradecer a você pela sua participação e envolvimento nessa aula. Um forte abraço e até a próxima aula!